como o Capinhaçu pode melhorar o seu negócio na sua pequena propriedade. Nosso intuito, o intuito aqui da equipe, de todos, é tirar as dúvidas de vocês sobre o Capinhaçu, para que vocês possam implantar essa capineira dentro da sua propriedade. Por isso, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Capinhaçu, qualquer pergunta que vocês quiserem mandar para a gente, é só perguntar no chat que a equipe estará respondendo todas as perguntas que estão sendo enviadas para nós. Tudo bem? Então, gente, nós sabemos que todos nós, pequenos produtores rurais, nós queremos maior produtividade e maior lucratividade em nossas propriedades, né? Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue ter mais produtividade em um pequeno espaço de terra, na nossa pequena propriedade? Quais as dificuldades que nós enfrentamos para que a gente possa superar obstáculos dentro da nossa pequena propriedade, para que a gente possa produzir mais? E essas dificuldades que acontecem no dia a dia dentro de uma pequena propriedade, ao longo do tempo, faz com que alguns produtores desistam de produzir. A nossa intenção é fazer com que você entenda que você pode produzir mais, que você pode produzir melhor dentro da sua pequena propriedade e torná-la muito mais lucrativa, muito mais rentável. Então, o intuito dessa live é a gente conversar sobre isso, conversar sobre essas dificuldades e quais são os passos que a gente precisa ter e precisa tomar para a gente poder ir se livrando dessas ideias de permanência, disso aqui tá tudo certo, tá bom para mim, ideias que fazem com que a gente fique estagnado no mesmo lugar, com a mesma produção. E às vezes essa produção só paga as contas mensais. Às vezes essa produtividade dentro da nossa propriedade é uma produtividade que só paga as contas, que não sobra para aquele bem-estar familiar, para que o proprietário, para que o produtor possa ter um maior conforto dentro da sua casa, junto dos seus familiares, né? Então, o que a gente pode fazer para sair dessa área de estagnação e desenvolver a nossa propriedade? Tudo isso são assuntos que a gente vai tratar ao longo dessa live e são assuntos que são tratados ao longo de todos os vídeos que a gente lança nos nossos canais, porque a nossa intenção é sempre trabalhar para que você possa ver uma saída, para que você possa entender que a sua pequena propriedade pode se tornar muito mais rentável e muito mais lucrativa. A gente tem que entender, nós, pequenos produtores rurais, a gente tem que entender que para se chegar ao êxito que a gente tanto busca, há algumas doses de sofrimentos que às vezes são desconfortáveis. E muitas situações acabam beirando a exaustão, o que dificulta a nossa trajetória dentro da propriedade. O que acaba às vezes fazendo com que a gente desista de algumas coisas que a gente quer implantar lá dentro. Mas a gente não pode deixar se abater por essas pequenas dificuldades e frustrações que acontecem
ao longo das nossas produções, e a gente sabe o que acontece. A gente trabalha todos os dias, acorda todos os dias cedo, né? Vai para aquele lavoro diário. Então a gente sabe das dificuldades que o campo consegue trazer para o pequeno proprietário, né? Para o seu proprietário ali, produtor, né? Então assim, essas dificuldades que a gente tem acabam às vezes exaurindo a nossa força de vontade, mas isso a gente não pode deixar que aconteça, não é verdade? Eu sei que o percurso para que a gente possa alcançar maior produtividade, alcançar maior lucratividade, alcançar um bem-estar familiar, para que a gente possa sustentar a nossa família com um pouco mais de conforto dentro das nossas casas, ele passa por algumas dificuldades, nas quais a gente pode trabalhar e que a gente pode ir melhorando ao longo do tempo, né? O percurso pela via de valores e da integridade vale a pena, gente. Vale a pena a gente traçar um plano, para a gente seguir esse plano, entendeu? E ele faz com que a gente caminhe junto, né? Tendo os nossos familiares, Deus nos guiando, os nossos familiares junto de nós, faz com que a gente possa ir produzir mais, faça com que a gente não desanime na hora da nossa produção. Então, são alguns pequenos detalhes que a gente vai adotando no nosso dia a dia, corrigindo algumas coisas que estão erradas, que fazem com que a gente perceba que a gente pode ir melhorando a nossa produção e, consequentemente, melhorando a nossa convivência, os nossos familiares, não é verdade? Nós temos muitos desafios a serem enfrentados. Hoje, nesse mundo moderno, tem muita informação e às vezes a gente fica, poxa vida, qual informação seguir, o que fazer? Porém, quando você se espelha em alguém que já chegou aonde você quer chegar, que já alcançou essa produtividade, quando você olha alguém que acaba servindo de modelo para que a gente possa alcançar a nossa produtividade, aquela pessoa que você olha e fala, poxa, aquele cara produz bastante, eu quero seguir aquele cara, eu quero seguir aqueles ensinamentos. Quando a gente encontra alguém assim, a nossa trajetória fica mais fácil. Não é verdade? É difícil às vezes a gente reinventar algo, mas existem modelos que estão sendo aplicados hoje, a todo momento, e que a gente pode seguir, olhando produtores que deram certo, que fizeram a aplicação de tecnologias, de maquinários dentro da sua propriedade e que tiveram um bom resultado. Então, olhando essas pessoas, a gente pode seguir a orientação delas e encurtar o nosso caminho para que a gente possa alcançar o êxito dentro da nossa propriedade. Nós, eu e você, temos o senhor Elzio Neves Barbosa, com sua experiência adquirida ao longo do tempo, na vivência no campo, na vivência, na lida da pecuária brasileira há muito tempo. Então, com a experiência que ele tem, nós podemos aprender muito com ele. Experiência na hora que ele mostra para nós a aplicação de novas metodologias, tecnologias no manejo da propriedade, na aquisição de maquinários, na modernização de maquinários,
que vão permitir que nós possamos produzir muito mais. O manejo correto, o manejo dentro das novas tecnologias dentro da propriedade permite uma produção muito melhor. E os maquinários que a gente pode estar empregando dentro dessa produção permite que você não, como que fala assim, que você não fique com aquele serviço pesado dentro da sua propriedade. Você acaba produzindo muito mais rápido. Então, quando a gente consegue fazer essa aplicação de metodologias mais modernas, com maquinários mais modernos dentro da propriedade, seguindo orientações como a do senhor Elzio Neves Barbosa, a gente consegue tirar o melhor da nossa terra. E com isso, a gente consegue trazer mais dignidade de vida para nossas famílias. E isso é o que importa para nós que somos pequenos produtores rurais. Este fardo da produção, essas dificuldades que a gente encontra durante o dia a dia dentro da nossa propriedade, ele acaba ficando um pouco mais leve quando a gente começa a trabalhar e seguir as orientações de pessoas que estão tendo sucesso na sua produção. Na Estância Campo Verde, nós fazemos a aplicação de muitas tecnologias. E essa aplicação de novas tecnologias inclui o capim-açu. O capim-açu é uma capineira desenvolvida recentemente pela Embrapa Gado de Leite. E essa tecnologia, ela se tornou um marco dentro da nossa propriedade, dentro da Estância Campo Verde. Existe uma Estância Campo Verde anterior ao capim-açu, que pagava as contas, e hoje existe uma Estância Campo Verde após capim-açu, que tem muito mais produção e lucratividade. E tudo isso veio através de um emprego, de uma tecnologia recente e que dá certo. Que vai dar certo quando você aplicar dentro da sua propriedade. Eu fico imaginando no tempo do meu avô, eu fico imaginando o que o meu avô, com uma tecnologia como o capim-açu, na sua época, quanto que ele não teria produzido. Eu fico imaginando meu pai, se já existisse o capim-açu há 20 anos atrás, como que ele estaria hoje, como que estaria a produção hoje da fazenda. Com toda certeza, faria muito mais e melhor. Eu sempre, todos os vídeos, eu sempre vou falar muito do meu pai, porque meu pai, ele é um homem que tem muito conhecimento, e eu acabo sendo seguidor dos seus ensinamentos, um discípulo. Mas para um discípulo, ele precisa necessariamente ter disciplina. Disciplina para poder alcançar o objetivo. Não adianta nada você pegar os ensinamentos de alguém e aplicá-los sem disciplina, porque dificilmente você vai alcançar uma produtividade muito boa. Então, meu pai, ele é um homem que tem muito conhecimento e eu procuro seguir os ensinamentos dele, junto com ele, procurando também aperfeiçoar esses ensinamentos para que a gente possa aplicar dentro da nossa propriedade e ter maior lucratividade. Meu pai, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a vivência que ele tem dentro da pecuária,
ele, um certo dia, ele identificou lá dentro da nossa propriedade. A gente sempre trabalhou dentro da nossa propriedade, se preparando para os momentos de estiagem, porque isso é uma coisa muito comum para o pequeno produtor rural. O período da estiagem, ele sempre vai chegar para nós, não importa. Se você é produtor rural, você sabe que durante um período do ano você vai passar por um período de estiagem. Tem anos que esse período ele é um pouco menor e tem anos que esse período ele se prolonga por muito tempo, né? E aí a gente acaba passando por dificuldades caso a gente não esteja preparado, né? Nós lá na Estância Campo Verde, a gente sempre trabalhou com silagem, a gente sempre trabalhava com preparação de alimento para o gado para esse período, né? Então a gente trabalhou muito com cana, com camirão roxo, trabalhamos também com silagem de milho consorciado com sorgo, silagem de sorgo. Então a gente sempre estava trabalhando para se preparar para esse período. E aí um dia, meu pai sentado ali na varanda de casa, com o seu celular ali olhando, ele analisou o capim-açu, veio ali aquela capineira, né? Veio os vídeos olhando sobre o capim-açu, e ele analisando, ele olhou e falou assim: vou investir nesse capim. Parece que ele é um capim de alta produtividade, né? Então ele vai estar suprindo as nossas necessidades aqui dentro da Estância Campo Verde. E aí a gente fez a aplicação desse capim lá dentro da nossa propriedade. E posso garantir a todos vocês que foi um excelente investimento, porque nós passamos por um período, após a implantação do capim-açu, nós passamos por um período muito grande de estiagem. E graças ao capim-açu, nós não perdemos nenhum animal por falta de comida. Nenhum. E isso foi muito bom. E para todos que são produtores rurais, como vocês que estão me seguindo aqui, me acompanhando, sabe que no período da estiagem não há nada pior para o produtor rural do que perder animais por falta de alimento. É um período complicado, um período difícil para nós, onde tudo fica mais caro. Mas hoje tem a tecnologia do capim-açu e nós aqui estamos preparados para poder passar para vocês todo o conhecimento que a gente tem sobre o capim-açu, porque nós trabalhamos com ele e nós conseguimos ter uma boa produtividade com ele. Tá. Nós estamos com o chat aberto, tanto no canal do YouTube, no canal Abra Porteira, como na nossa página no Facebook, do Capim-açu. E um seguidor perguntou: como o capim-açu vai melhorar o meu negócio na minha pequena propriedade? Bom, gente, primeiramente, o capim-açu ele vai melhorar o seu negócio dentro da sua propriedade quando você tomar a decisão de plantar, seguindo todas as recomendações para que essa capineira possa produzir na sua totalidade. Nós acompanhamos nas redes sociais, nas mídias sociais, diversos produtores que plantaram e reclamaram do capim-açu. Eu considero que algumas dessas reclamações e algumas dessas dificuldades que eles tiveram com o capim, muito provavelmente aconteceram por causa de uma certa desatenção no manejo dessa lavoura. Claro, gente, aqui ninguém está botando a culpa em ninguém, mas infelizmente, por desconhecimento, às vezes a gente acaba manejando de maneira errada uma lavoura. Por exemplo,
Uma pastagem comum de braquiarão é uma lavoura e que precisa ser cuidada. Às vezes, por desatenção da gente, por desconhecimento, a gente acaba manejando errado e acaba não obtendo a máxima produtividade que essa lavoura pode ter. Então, quando a gente trata sobre o capim-açu, a gente tem que ter noção que ela é uma lavoura que requer diversos cuidados. Cuidados esses que vão fazer com que a sua lavoura de capim-açu se torne o ouro verde da sua propriedade. Aonde você vai poder colher o seu capim, colocar ele in natura no coxo, servir ele in natura no coxo, ou mesmo para você fazer silagem, já que ele é um capim de alta produtividade e que vai fornecer um bom volume de matéria verde para você ensilar. Nós, pequenos produtores, nós temos que entender que por trás de uma tecnologia, e o capim-açu é uma tecnologia, existe toda uma ciência de desenvolvimento. Uma ciência de como você deve manejar essa lavoura. E por trás dessa ciência não tem muito como a gente fugir dela. Por quê? Porque todas as vezes que a gente desvia dessa ciência, desse manejo, a gente acaba diminuindo a nossa produtividade. E isso acaba tendo resultados negativos dentro da nossa propriedade. Então, a recomendação que nós temos para que você, se assim decidir plantar o capim-açu, e eu tenho certeza que você vai decidir porque é uma ótima opção, é que antes de você plantar, estude sobre o capim-açu. Antes de você decidir ir lá colher as suas mudas, analise. Antes de você tomar uma decisão com relação ao capim-açu, veja os modelos que deram certo, para que você encurte o caminho para o sucesso. Para que você encurte o caminho aonde você vai conseguir chegar na máxima produtividade, cometendo o mínimo de erros possíveis ou não cometendo erro nenhum. É só observar os modelos que deram certo. Como produtor rural, e com toda a experiência que nós temos, de vários anos, nos preparando para a silagem, como produtor rural, como seguidor do meu pai, estando com ele sempre lá, acompanhando ele nos trabalhos, ajudando ele nos trabalhos da fazenda, com toda a experiência que nós temos, porque a gente sempre se preocupou com os períodos da estiagem. Por que a gente indica que você plante o capim-açu? Nós indicamos para que você plante o capim-açu porque nós plantamos ele dentro da nossa propriedade e vimos o quanto ele é realmente produtivo e o quanto ele trouxe de melhoria para dentro da nossa propriedade, de potencial de produção dentro da nossa propriedade. Nós já trabalhamos com diversas outras culturas, nós já trabalhamos com cana, nós já trabalhamos com milho, com sorgo, com camerão roxo, milho consorciado com sorgo. E toda vez que a gente planta uma cultura para nos prepararmos para o período da estiagem, fazendo silagem, tudo isso existe um custo. E o capim-açu, ele é um capim que ele vai permitir uma boa produtividade para você e um baixo custo. É produzir mais, e nesse caso muito mais, com menos investimento. É claro que você vai investir, é claro que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que preparar a terra e tudo mais, mas quando você põe na ponta do lápis, o capim-açu ele traz para você mais produtividade do que as outras culturas, e isso é um benefício muito grande.
Por exemplo, quando a gente fala sobre o capim-açu, por que eu trago ele como uma ótima opção para vocês, para nós que somos pequenos produtores rurais? Por quê? Porque ele é uma ótima alternativa para quem pretende fazer silagem ou servir in natura no coxo. Ele é um excelente volumoso para que você possa escolher o que você deseja ali com o capim. Ele é uma ótima alternativa tanto para você fazer silagem como para você servir in natura no coxo. Ele é um capim que tem um potencial de produção muito grande. Potencial que nós estamos falando que gira em torno de 100 toneladas por hectare, por corte. E é um capim que pode ser cortado 3 vezes ao ano. Se ele produz 100 toneladas por corte, se você colher 3 vezes ao ano, são 300 toneladas que você vai produzir de matéria verde dentro de uma só hectare. Nenhuma cultura oferece uma produtividade como o capim-açu. Não oferece. A título de curiosidade, a gente pode colocar o milho. O milho a gente plantou dentro da nossa propriedade e nós conseguimos produzir algo em torno de 50, 60 toneladas por hectare de matéria a ser ensilada, de matéria verde a ser ensilada. E o capim-açu em uma única hectare consegue produzir 300 toneladas por ano, 100 toneladas por corte. Um corte do capim-açu já é o suficiente para produzir muito mais. Para nós que somos pequenos produtores rurais, em que o espaço dentro da nossa propriedade realmente ele tem que ser super utilizado, a gente tem que realmente utilizar muito bem os espaços que a gente tem dentro da nossa propriedade. Essa 1 hectare vai produzir muito. Você que tem aí 5, 10, 15 hectares de terra, imagina você tendo um capim que produz 300 toneladas por ano. É muito, é um volume muito grande de matéria verde que vai ser fornecido para o seu gado. Você pode ampliar a sua criação de gado. Isso vai trazer mais lucratividade para você. Então, assim, as vantagens que a gente tem em implantar o capim-açu são muito grandes. O capim-açu, por ser uma planta desenvolvida recentemente pela Embrapa, ele traz embarcado consigo várias tecnologias que refletem no campo. Tecnologias essas que passam pelo potencial de produção, chegando a 300 toneladas por hectare por ano. Possui também tecnologias que vão facilitar o manejo desse capim, quando você for cortar ele, quando você for tirar muda. O capim-açu, por ser uma planta tecnologicamente bem desenvolvida, ele possui, por exemplo, touceiras eretas e densas, que vão facilitar o manuseio durante o corte. Por exemplo, para nós, na nossa propriedade, nós trabalhamos com ensiladeira acoplada no trator. E nós já tivemos dificuldade uma vez para colher cana, para colher o capim cameron. Por quê? Porque ele cresce a um certo ponto e deita, né? E aí quando deita fica difícil para a ensiladeira colher. E para quem trabalha com corte manual também é difícil, porque a gente sabe que cortar uma planta que está deitada e ter que estar puxando, tirando, para depois fazer os montes e tudo mais, isso traz uma dificuldade. E com o capim-açu, por ele ter essa touceira ereta e densa, isso traz uma dificuldade em tombar. Então, por exemplo, dificilmente uma ventania vai conseguir fazer o tombamento dessa planta. E isso vai facilitar o corte e o manuseio lá na frente. Tudo isso, aplicação de novas tecnologias. Outra vantagem do capim-açu é a sua rebrota vigorosa. Você tem um capim que após o corte,
ele vem em uma rebrota muito forte. Essa rebrota acaba também aumentando o diâmetro da touceira. Por isso que é muito interessante para que o produtor, quando vá plantar o capim-açu, se atente aos espaçamentos. Por quê? Porque ele é um capim que se desenvolve muito. Como eu disse, ele é um capim de alta produtividade, trazendo um grande volume de matéria verde. Então, você tem um capim que tem uma rebrota muito rápida, uma rebrota muito boa. E essa rebrota traz consigo também o aumento do diâmetro da touceira. Por exemplo, lá dentro da nossa propriedade, hoje nós temos touceira que passam de 80 centímetros de diâmetro. Quando você tem o desenvolvimento de uma nova tecnologia, como o capim-açu, alguns benefícios que refletem no campo são percebidos pelos produtores. Por exemplo, o capim-açu também, a planta, ela não possui jossal. O que é o jossal? O jossal é aqueles pelinhos que dificulta quando você está colhendo o capim. Quando você está colhendo, principalmente para aquele produtor que vai fazer a colheita manual. Porque nós sabemos que isso dificulta. A gente acaba tendo que usar uma ombreira, uma proteção no braço de couro, né, para que aqueles espinhos não penetrem na nossa pele, não traz essa irritabilidade, né? Então, mais uma evolução trazida pelo capim-açu. Para aquele produtor que vai fazer o manuseio da planta para tirar as mudas, também não tem essa dificuldade, porque ele não tem aqueles pelinhos que vão causar irritabilidade na pele da gente. Então, tudo isso são facilidades, isso são melhorias genéticas que são encontradas no capim-açu, que facilitam o manuseio. O capim-açu, ele possui uma produtividade muito maior do que as outras capineiras. É uma tecnologia desenvolvida para alta produção. O capim que produz 100 toneladas por corte. Tudo isso beneficia principalmente o pequeno produtor rural que opta por plantá-lo, trazendo muito mais produtividade para dentro da sua propriedade. Ele é um capim-açu, ele possui um bom teor de fibras, que vai fazer com que isso promova e facilite a digestibilidade do animal. Ele é um capim palatável, bem aceito aos animais. Quando a gente põe lá na nossa propriedade, a gente costuma fazer a complementação do capim-açu no coxo. Nós temos um manejo rotacionado dentro da nossa propriedade. Então os animais eles fazem o uso consorciado entre o capim da pastagem, onde eles fazem o pastejo, e também nós complementamos com o capim-açu verde no coxo. E é muito bem aceito pelo gado. Eles limpam o coxo, sem sombra de dúvida. O capim-açu, ele possui um bom teor de proteína bruta.
E isso reflete em quê? Em ganho de peso dos animais. Isso reflete em uma melhor alimentação para os animais. E tudo isso com um grande volume. Por exemplo, a título de curiosidade, o capim-açu, ele com 50 dias, que é quando a gente começa a trabalhar com ele para cortar verde e colocar no coxo, ele tem algo em torno de 9,7% de proteína bruta. Com 70 dias, que ainda a gente está trabalhando ele para colocar verde no coxo, ele apresenta 7,7% de proteína bruta. Então perceba que ele tem um bom valor nutricional. O seu animal, quando você fornece o capim-açu no coxo, ele vai estar bem nutrido. Lembrando, gente, que independente se você fornece silagem de milho no coxo ou silagem de capim-açu, todos precisam de complementação. Mesmo o milho, mesmo a silagem de milho, ela não é uma silagem completa. Você precisa complementar no coxo com proteinado energético, sal mineral. Então o capim-açu também não é diferente. O capim-açu, como o próprio nome diz, ele é um capim. O capim-açu, ele é um capim de alta produtividade. Mas assim como as demais culturas, você precisa complementar no coxo. Mas por ele possuir bom valor nutricional, esse complemento não precisa ser muito grande. Quando nós falamos de energia, o capim-açu possui um bom valor energético. Perceba-se que ele é um capim muito nutritivo para o gado. Que ele tem um bom valor nutricional. Então, essa complementação que você vai fazer no coxo é menor. Porque todas as vezes que a gente tem que complementar no coxo, a gente sabe que existe um gasto a mais com isso. Então, quando você possui um capim com alta produção e com um bom valor nutritivo, é mais economia na hora que você for fazer o trato dos seus animais. Então, você vai fazer uma silagem com um bom valor nutricional e que vai ser fornecida para os seus animais e com toda certeza vai precisar complementar muito pouco no coxo. Tudo isso são vantagens que o capim-açu oferece para você, trazendo mais lucratividade para dentro da sua propriedade. O capim-açu, ele é um capim que possui uma boa tolerância às variações climáticas. A gente, quando planta determinadas culturas para a gente se preparar para o período da estiagem, o produtor sabe disso. Nós que somos produtores sabemos disso. O capim-açu, ele possui uma boa tolerância às variações climáticas. E para nós que somos produtores rurais, quando a gente está se preparando para esse período de estiagem, quando a gente escolhe determinadas culturas para a gente fazer a nossa silagem, né, para plantar e fazer a nossa silagem, a gente sabe que dependendo do clima, a gente acaba não colhendo quase nada. Por exemplo, o milho, se faltar chuva para ele na hora certa, você vai ter um pé de milho sem milho. Se o sorgo faltar chuva para ele, se faltar água para ele no período correto, você vai ter um pé de sorgo que não vai ter uma produção muito boa. O capim-açu, por possuir uma boa tolerância a essas variações climáticas, mesmo que falte uma chuva aqui ou outra ali, você ainda vai ter uma boa produção desse capim. Mesmo possuindo uma boa tolerância, é lógico que se chover no período certo, o capim vai produzir muito mais. O capim-açu, mesmo que falte chuva em determinados períodos, ele vai ter uma boa produção. Diferente, por exemplo, do milho, que se não chover quando a espiga está saindo, está aflorando,
você perde a espiga, o milho não produz. E aí você vai fazer silagem de pé de milho e não de milho. Então tudo isso tem que ser levado em consideração pelo produtor rural e principalmente pelo pequeno produtor rural na hora da escolha da cultura ideal para que você possa plantá-la dentro da sua propriedade. Porque isso vai trazer resultados lá na frente. Resultados que podem ser positivos ou negativos, dependendo da cultura que você escolhe e dependendo, claro, das variações climáticas que ocorrem dentro da sua propriedade. Então, a nossa recomendação é o capim-açú, por possuir uma boa tolerância, é a opção mais viável. O capim-açú, por ser uma cultura perene, o que é uma cultura perene? Ele é uma cultura permanente. É aquela cultura que você planta e após o corte ele rebrota e você não precisa replantá-lo novamente. Ele acaba se tornando uma boa opção, principalmente para o pequeno produtor rural, porque não vai ter mais aquele custo de plantio, aquele custo de você preparar a terra para iniciar o plantio de uma nova cultura. Por ser uma cultura perene, ele acaba produzindo por muito tempo, por longos períodos de tempo. Capim-açú é uma cultura desenvolvida para produzir por 10, 15 anos em uma lavoura bem cuidada, uma lavoura bem adubada, bem cortada. Então, eliminando esse custo de plantio, esse custo inicial que nós temos, nós diminuímos o nosso gasto. Nós temos ali um capim, um alimento para os nossos animais com baixo custo e que vai produzir por um longo período de tempo, por 10, 15 anos, quando bem cuidada e adubada. Então, com todas essas vantagens, o pequeno produtor rural certamente vai melhorar muito a sua produção dentro da sua pequena propriedade rural, implantando o capim-açú. Você vai trazer muito mais produtividade para dentro da sua propriedade, mais lucratividade. Isso vai resultar em um crescimento dentro da sua propriedade. O capim-açú ele possibilita uma produção muito maior, principalmente para o pequeno produtor rural. É um capim muito vantajoso quando a gente escolhe ele para plantar dentro da nossa propriedade. Nós, lá na Estância Campo Verde, nós fizemos a nossa primeira lavoura de capim-açú e por toda a experiência que nós tivemos com o capim, nós ampliamos a nossa lavoura, nós plantamos uma outra lavoura de capim-açú. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente produza muito mais. A primeira lavoura já trouxe essa possibilidade da gente produzir muito. E essa segunda lavoura, com toda certeza, vai fazer com que a gente aumente ainda mais a nossa produtividade. Perceba que tudo que a gente está falando para vocês, nós também estamos fazendo dentro da nossa propriedade. O capim-açú, ele é um capim de muita produção. E com todos os benefícios que ele já trouxe para nós optamos por ampliar a nossa lavoura de capim-açú. Pequeno produtor rural, para você produzir mais, você terá que fazer um pouco mais. Há de se ter um pouco mais de dedicação, um pouco mais de entrega, preparar-se para as transformações que ocorrerão dentro da sua propriedade. Porque quando a gente opta pela aplicação de novas tecnologias dentro da nossa propriedade, isso vai permitir que a gente produza mais. E isso vai trazer transformações para dentro da nossa propriedade. Boas transformações. E a gente tem que estar preparado para essas transformações. A você, pequeno produtor rural, quando escolhe plantar o capim-açú, você verá
o que o Capinhaçu fará por você, o que ele permitirá para você dentro da sua propriedade, consequentemente, pela sua família. Nós, aqui da equipe do Capinhaçu, da equipe do Sr. Elzio Neves Barbosa, estaremos sempre à disposição de vocês para ajudá-los nessa caminhada. Essa caminhada vai ser feita junto conosco. Caminhada essa feita com todas as orientações que nós passaremos para vocês. Então eu convido vocês a plantar o Capinhaçu, a estar junto com a gente, e com toda certeza nós ajudaremos você a alcançar a máxima produtividade dentro da sua propriedade. Nós, da equipe do Capinhaçu, a equipe do Sr. Elzio Neves Barbosa, estamos à disposição de vocês para tirar as suas dúvidas em relação ao Capinhaçu. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procurem através das nossas redes sociais, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, e nós com toda certeza estaremos à disposição de vocês para ajudá-los nessa caminhada rumo à maior produtividade na sua propriedade.